O Presidente da República garante que o Executivo vai continuar a investir na justiça para que os cidadãos tenham acesso às instituições do setor. João Lourenço, que discursava na abertura do ano judicial, fez saber que não devem existir suspeições infundadas em relação à ética e à idoneidade dos tribunais e que o combate à corrupção deve ser objetivo. Na véspera da abertura do ano judicial 2024, o Presidente da República, João Lourenço, escreveu na sua página do Facebook que o respeito às leis e às instituições é a base da construção de um Estado democrático de direito. Na mesma publicação, João Lourenço diz que a suspeição permanente mina a credibilidade e atrasa o processo de consolidação da democracia. E no seu discurso de abertura, nesta sexta-feira, o chefe de Estado reforça essa ideia, dizendo que não devem existir suspeições fundadas em relação à ética e idoneidade dessas instituições. Para João Lourenço, o combate à corrupção deve ser objetivo. Os tribunais são o último recurso para garantir que a justiça seja feita em cada situação concreta, devendo ser garantido a todos o direito fundamental a um julgamento justo e equitativo. Daí que não devem existir suspeições fundadas em relação à ética e idoneidade dos nossos tribunais, muito menos sobre a conduta dos juízes e procuradores no exercício das suas nobres funções. O combate à corrupção deve ser feito com justiça e de forma objetiva, ponderada e independente, e merecer especial atenção aos órgãos judiciais, sem descurar os demais crimes, os que atentam contra a vida humana e a integridade física das pessoas, os crimes econômicos, os que agridem o ambiente e outros não menos importantes. Da cerimônia da abertura do ano judicial 2024, participaram individualidades dos 3 órgãos de soberania da Ordem dos Advogados de Angola e convidados. Vamos começar a olhar para a abertura do ano judicial. Dr. Albino Paquice, boa noite. João Lourenço fez saber que não devem existir suspeições fundadas em relação à ética e à idoneidade dos tribunais e que o combate à corrupção deve ser objetivo. Vamos começar por esta afirmação. Boa noite, Leda. Boa noite, Bali. Boa noite, telespectadores. Sim, o Presidente foi muito claro e eu por acaso tive dúvidas e tive que ouvir várias vezes e perceber que o Presidente, quando diz... aliás, o Presidente, o seu discurso começa por invocar o artigo 2º da Constituição da República de Angola, o artigo 1º, acho que é isso, não, 2º da República de Angola, depois o artigo 2º, mas o Presidente, quando se refere à questão dos tribunais, ele diz, depois de uma perolação completa, diz: daí que não devem existir suspeições fundadas, eu pus vírgula, em relação à ética e idoneidade dos nossos tribunais, muito menos sobre a conduta dos juízes e procuradores no exercício das suas nobres funções. Ponto. O Presidente fez uma afirmação. O Presidente faz uma afirmação no sentido de que ele estará consciente de que os gritos que vêm da sociedade, de alguma forma, são para levar a sério. Então faz o repto, um aviso aos juízes que estavam ali, do Conselho Superior da Magistratura Judicial, do Ministério Público e outros, advogados também, que não pode haver, meus senhores, na minha perspectiva, não pode haver, sob o vosso trabalho, suspeições. Há duas coisas interessantes. Leda, esta é a primeira parte do discurso do Presidente, mas não podemos esquecer aqui no discurso do Presidente, aquilo também que é dito pelo Dr. Joel Leonardo, aquilo que é dito pelo Procurador-Geral da República. Nós vamos analisar de forma separada. Mas interessava-me aqui... para o que foi dito pelo Presidente da República, João Lourenço. Pois, Leda, mas interessava-me aqui porque depois a abordagem tem que ser conjunta, mas é rápido, que é... O Presidente, quando diz, meus senhores, sobre o vosso trabalho nobre não pode haver suspeições, mesmo que por um lado vocês digam que nós, para exercermos bem a nossa função, precisamos de autonomia patrimonial e financeira. Sim. Meus senhores, há algo que depende de vocês, não depende de mim, nem sequer da autonomia financeira, que é a vossa própria consciência e o vosso dever, meus senhores, é a obediência à Constituição e à lei e à vossa consciência. Portanto, o Presidente está a chamar a atenção aqui ao juiz. Isso tem nos levado a refletir em algo muito importante, Leda. Por quê? O Poder Judicial é o pilar da democracia e do Estado de Direito.
Os constitucionalistas hoje já estão a evoluir para esse sentido, e nós também temos repetido aqui várias vezes, que enquanto o Poder Executivo e o Poder Legislativo são revezáveis, o poder Judicial é que fica, é o pilar da democracia. Por quê? Porque o futuro Presidente da República toma posse nas mãos de um Presidente do Tribunal Constitucional. Portanto, é um poder com o qual não se pode brincar. E a chamada de atenção do Presidente da República é muito clara, meus senhores, não pode haver sob o vosso trabalho suspensões. Doutor Bali Chionga, quero ouvi-lo, aliás, não é à toa que o símbolo do direito é o equilíbrio, a balança. O Presidente João Lourenço, durante a sua intervenção, falou também sobre os bons resultados no combate à corrupção, com a recuperação de imóveis que agora servem o Estado. Sim, Leda, também deixa-me dizer, até porque faz essa referência muito bem. Primeiro, é verdade que o símbolo da justiça são os olhos vendados, mas há uma coisa curiosa, é que não tem boca vendada nem ouvidos tapados. Por quê? Porque a justiça pode e deve ser cega, mas não deve ser muda nem surda. Nem surda. Por quê? Porque a justiça tem de falar, e tem de falar aquela linguagem que as pessoas percebem. E como é que tem falado a nossa justiça? Tem falado efetivamente? E aqui o Presidente é, na verdade, igual a si próprio. Nós ouvimos, e é normal, por exemplo, quando o Presidente diz que não existam suspeições fundadas, porque podem existir suspeições infundadas. Aquelas calúnias, aquele falar barato, aquele que nós gostamos às vezes de falar mal dos outros e suspeitar sobre tudo. São suspeições infundadas. Mas depois, se existirem fundadas, e nós sabemos, aliás, eu tenho vindo a falar, que se nós temos um país que ficou envolvido, imbuído na corrupção, a corrupção não aconteceu só no Legislativo e no Executivo. Aconteceu também no Judiciário. Isso nós temos que temos que ser claros em relação a isso. Então, sem citar nomes, temos de ser também claros que o combate à corrupção é também no Judiciário. Por isso, o Presidente João Lourenço, igual a si mesmo, até porque fala da corrupção, ele levanta essa questão. Sem citar nomes, ele levanta essa questão, e concordo com o Paquis no sentido de dizer assim: espera-se da justiça um comportamento ético e responsável, à medida em que não existam publicamente suspensões que tenham fundamento. Exatamente. Que seja só uma conversa sem fundamento. Exatamente. Porque se tiver fundamento, temos aqui um problema. Mas depois o Presidente Leda faz, ele mostra que tem conhecimento do setor. Ele primeiro olha para a estrutura toda, fala dos números, e depois fala dessa questão da recuperação de ativos por via do setor judicial. Eu tenho estado a dizer, esse é o primeiro setor, é a primeira linha do combate à corrupção. E aqui os números também, é preciso que venham a público. O Serra tem estado a fazer, mas eu penso que quando o Presidente diz isso é no sentido de dizer assim, ok, recuperamos isso pela intervenção do Judiciário. Depois é preciso continuar. E se me permite, eu faço aqui duas acolações já, se me permite isso. O Presidente do Tribunal Supremo faz uma questão fundamental, que eu acho que é fundamental. Fala da questão da modernização e fala, por exemplo, da possibilidade, já que vai entrar em vigor, do pagamento das taxas e tal, todas as custas judiciais, enfim, por via da CUT ou da RUP. Só que há aqui um problema, que esse é levantado pelo bastionário da Ordem dos Advogados, que é fundamental. Leda, a modernização não pode ser só para cobrar o dinheiro. Tem de ser para acompanhar o processo. E então o bastonário da Ordem dos Advogados levanta a questão exatamente nesse sentido, no sentido de dizer assim, precisamos digitalizar o setor judiciário. Nós temos os advogados, até as pessoas, os clientes, as pessoas envolvidas, têm sérias dificuldades de acompanhar o processo. Leda, tu chegas num cartório e dizem, não, olha, o processo está no gabinete do juiz. Muitas das vezes nem está lá. Por quê? Porque o próprio oficial, por influência de alguém, não deu entrada do processo. Depois, tu tentas falar com o juiz, já há juízes mais abertos, mas até há juízes que obrigam advogados a marcarem audiência. Quer dizer, nós estamos numa situação em que o sistema judiciário
tem de se atualizar. Só uma última nota, é a comunicação. Eu sei que o sistema judiciário durante muito tempo ficou fechado em si próprio. Os tempos mudaram. Os tribunais têm que comunicar e eu acho que, por exemplo, deviam ter uma assessoria neste sentido. Mas a comunicação é dos meus problemas? É também um problema. Eu, por exemplo, vou dizer, é confortável dizer para um advogado assim, antes do seu processo, eu tenho este e aquele, e a perspectiva é que o seu processo passe dessa fase nessa altura. É confortável. Isso tem a ver com a comunicação. O juiz não pode pensar que, como tem o processo, ele pode dizer o que quiser até não atender um advogado. E essas coisas acontecem. Dr. Paquice, antes de passarmos ao próximo tema, e porque o Dr. Bali olhava para aquilo que foi a intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados, José Luís Domingos, defende, por exemplo, a independência e a eficiência no poder judicial. Para a nossa realidade, que conta com 12 mil advogados inscritos na Ordem, fez também questão de sublinhar José Luís Domingos que alguns estão emprestados ao Executivo, à magistratura, mas inscritos na Ordem, o país conta com 12 mil advogados. Sim, José Luís Domingos fez um discurso muito interessante e sublinha vários assuntos. Mas ele também faz no final do seu discurso, ele fala de 4 pontos essenciais. Um dos primeiros seria uma presidência rotativa, por exemplo, já lá vou depois à sua questão, uma presidência rotativa nos tribunais superiores, aqui referimos o Tribunal Supremo, o Tribunal Constitucional, porque, de facto, a forma de eleição hoje dos juízes do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo cria um problema grave, porque os pares do Conselho Superior da Magistratura Judicial elegem, portanto, 3 juízes que são apresentados ao Presidente e o Presidente tem o poder discricionário de depois eleger um que, inclusive, pode não ser o mais votado. Ele diz, por que nós não fazemos uma presidência rotativa? Era muito mais interessante. O segundo ponto portanto, é repensar a própria designação do juiz, esse já está. Depois, a necessidade de implementação de um filtro parlamentar antes da nomeação do juiz. Ou seja, nós tínhamos que fazer aqui, e o José Luís Domingos faz aqui, invoca aqui pontos muito interessantes, que era preciso que os juízes passassem pelo Parlamento. E antes da questão da independência leda, vamos ao seguinte. É verdade hoje que, inclusive, os magistrados do Ministério Público estão paralisados, embora o Dr. Pitagros diga que não saiba. É verdade hoje que o Poder Judicial merece e precisa da autonomia patrimonial e financeira. Isto é verdade, ou seja, os tribunais têm que ter o seu patrimônio e as suas finanças na sua própria responsabilidade. Mas a grande pergunta que advém do discurso de José Luís Domingos, do Dr. Pitagros, e, portanto, do Dr. João Leonardo e também do Presidente da República é essa. Os juízes, se amanhã todos tiverem autonomia patrimonial e financeira, serão eles próprios livres de decidir na sua consciência, tendo em conta a Constituição e a lei? Nós temos juízes no nosso país, e com todo o respeito que eu tenho pelos juízes e pelo Poder Judicial, que são capazes de agir como agiu, por exemplo, o Carlos Alexandre em Portugal. Temos esse juiz? O Presidente está a colocar essa pergunta também. Meus senhores, ajam, porque os nossos juízes, Leda, para além do pedido que fazem da autonomia patrimonial e financeira, os nossos juízes têm que ter a liberdade de consciência para agir. Tem que ter. O juiz tem que... Porque o juiz é um poder. Mas não existe essa liberdade de consciência, doutor Paquice? Mas eu não sei, sabe? Não, Paquice, deixa-me dizer, porque a afirmação que eu estou a fazer é muito grave. 2 segundos. A afirmação que eu estou a fazer é grave. Eu tiro 2 segundos para dizer o seguinte. Sim, primeiro, para depois eu terminar. A relação com o património, eu penso que não. A questão da independência é mesmo uma questão de integridade de consciência. Isso nada tem que ver se você é financeiramente independente ou não. É se você cumpre o seu dever. Eu acho que é necessário separar essa questão. Obrigada. Está bem. Doutor Paquice, conclua, por favor, para passarmos para o próximo tema. A independência, que está muito ligada à eficácia dos juízes, tem a ver com o estrito cumprimento da Constituição e da lei. E a minha pergunta tem sido essa. E é muito importante, aliás, o Luís Domingos vai dizer isso, assim, só me lembra já o meu pai lá em casa que dizia, meu filho, você só vai ser independente daqui quando você sair da minha casa. Isso é verdade. Portanto, se o Poder Judicial continuar a depender do Executivo, e vamos dizer uma coisa para terminar, porque a lei... Tem que concluir mesmo, exatamente. Doutor. Estavam todos aí. Estava o Presidente da República, estava o Presidente do Tribunal Supremo, estava o Presidente do Tribunal de Contas, estava o Presidente do Tribunal Constitucional, estava o Dr. Pitagros, estavam todos aí. Estavam a falar para quem?
Quem é que de facto deve fazer a autonomia patrimonial financeira? É o Presidente da República, também estava ali. Portanto, é importante que nós tenhamos isso em conta, mas por outro lado nós pedimos a autonomia patrimonial e financeira vai chegar aos nossos juízes, mas sejam capazes de decidir em consciência, tendo em conta a Constituição e a lei. Obrigada. O cidadão Gerson Eugênio Quintas, mais conhecido por Mangenas, deportado de Moçambique para Angola, vai continuar em prisão preventiva até ser julgado, dentre outros crimes por abuso de confiança e ultraje ao Estado. Esta quarta-feira, o Serviço de Investigação Criminal fez a entrega da mulher e os 2 filhos aos familiares e membros da igreja em que pertencem. Quanto ao destino de Mangena, este foi presente ao Ministério Público com vista aos passos judiciais que poderão determinar ou não a sua condenação pelos crimes de que é acusado. A esposa de Mangena, Clemência Suzete Vume, de 26 anos de idade, revela que a família tem sido tratada com dignidade, mas diz que desde que chegou a Luanda ainda não viu o marido. Não tive contato com ele, mas as autoridades angolanas dizem que ele está bem. Clemência Suzete Vume diz também que teme pela sua segurança e dos filhos agora que foram entregues à família. Não temo as autoridades porque eu não tenho situações com as autoridades, não tenho, mas existem pessoas que fazem parte de órgão do Estado e fazem mal às outras pessoas, nem agem de má fé. Segundo o SIC, Mangena é acusado da prática de diversos crimes. Crimes de roubo qualificado e também abuso de confiança. E neste processo ele está na condição de prófugo, para além de outros crimes em que vai responder, tanto por ultraje ao Estado e seus órgãos, seus símbolos e órgãos, incitação pública ao crime, difamação, injúrias e calúnia. O Serviço de Investigação Criminal garante que Mangena está bem e da parte do órgão a segurança da família está igualmente garantida. Dr. Balixionga, o cidadão Mangenas, como é mais conhecido e ficou muito conhecido nas redes sociais pelas abordagens e pelas coisas que foi dizendo, está agora detido, esteve em Moçambique muito tempo, foi deportado para Angola, está com a família, portanto foi deportado com a família. O Mangenas está sob responsabilidade das autoridades angolanas. Quero ouvi-lo sobre isso. São vários crimes, são mais de 10 crimes de que ele é acusado. Sim, Leda, eu penso que a maior parte dos crimes ele ainda é indiciado, mas há já a questão do roubo qualificado e abuso de confiança, dos quais ele já tinha sido acusado e por isso é que ele saiu do país. Então nós estamos a falar de um cidadão que é prófugo, por isso é que ele saiu do país. Então aqui a questão é muito simples no sentido que a aplicação da medida de coação mais grave, a prisão preventiva, tem a ver, primeiro, com o próprio perigo de fuga. Ou seja, nós temos um cidadão que fugiu do país, fugiu das autoridades, fugiu de cumprir a sua responsabilidade. Estava acusado de crimes, não é para fugir, é para apresentar a sua defesa, ir até o fim e provar a sua inocência se for o caso. Quando foge, em princípio, dá sinais de que tem alguma coisa a ver com os crimes pelos quais é acusado. E, portanto, a lei é clara nesse sentido. Quando há perigo de fuga, a medida de coação é a prisão preventiva. Agora, repito, é inocente até trânsito em julgado. E, portanto, constituído arguido tem direito a advogado e os advogados vão defendê-lo apresentando provas. Depois, tem a parte das redes sociais, Leda, que é uma espada de 2 gumes. Eu desaconselho essa estratégia. Por quê? Porque ela pode resvalar para os crimes de difamação, de calúnia, e são entre os outros crimes, há estes 2. Então, quando nós temos conhecimento de um crime, temos as autoridades para denunciar. E é lá onde nós temos de fazer isso, não é nas redes sociais, porque nas redes sociais, primeiro, o conhecimento, não se tem um conhecimento profundo do assunto. Sim. E depois as pessoas fazem juízo de valor muito imediato. Mas não há chamada denúncia pública?
O cidadão não é apto a fazer essa denúncia pública? Sim, mas e depois as autoridades investigarem face a denúncia feita? O que é mais seguro é fazer uma denúncia sob anonimato. Mas para um cidadão que se encontrava na situação em que se encontrava Mangenas, antes de ser deportado, fugido, sob proteção, não sei se a expressão correta é essa, mas eles pediram apoio ao governo moçambicano, ficaram numa residência fixa, portanto ele e a família, no caso. Leda, a questão é muito simples. É a criação de um facto. Veja, terá confiança em alguém que foge das autoridades? Terá confiança nas denúncias que faz alguém que foge das autoridades acusado de um crime? Nós estamos a falar da acusação de um crime de roubo qualificado e abuso de confiança. Por que não respondeu a esses crimes? Por que saiu do país? Estas questões levantadas criam espaço para suspeitar que ele levanta todas as outras questões como um sinal de defesa. Aliás, o que aconteceu foi mesmo, e a comunicado de imprensa vai nesse sentido, que ele não conseguiu provar que está a ser perseguido politicamente. Por isso é que não teve esse asilo. Então, o meu conselho vai neste sentido, de que as redes sociais não são um espaço de denúncia. Aliás, Leda, veja... Mas às vezes é o único caminho que se tem à mão, por exemplo. Bem, no caso em concreto do nosso país não é o único, aliás. Nós temos serviços de investigação criminal em todo. Mas antes de passar ao doutor Paquice, doutor Bali, desculpe cortá-lo, vimos a esposa de Mangenas dizer que desde que regressou ao país não viu o marido. Ela tem ou não direito de ver o marido? Claro que tem. Claro que tem direito de ver o marido e as autoridades, aliás, tenho a percepção até pública, mesmo nas redes sociais, de que a família está bem cuidada, deve estar a cuidar de uma igreja e, portanto, é preciso ver essa questão do contato da esposa com o esposo. E a lei não impede que ele tenha esse contato. Aliás, se está em prisão preventiva, tem, de facto, direito a visitas, e eu penso que é uma questão que deve ser tratada, é uma questão até administrativa, porque do ponto de vista legal nem se coloca o impedimento. O cidadão tem, o arguido tem essas prerrogativas e uma delas é ser visitado. Doutor Paquice, que visão é que tem sobre o que está a acontecer ao cidadão Mangenas, portanto aos crimes de que é acusado e agora em prisão preventiva? Pois, olha, é assim, é para levar a sério ou não as denúncias feitas pelo Mangenas, né? É para levar a sério ou não aquilo que ele disse nas redes sociais. Quem deverá levar a sério ou não, doutor? Pois, esta é a questão. É para levar a sério ou não aquilo que diz Mangenas sobre o tráfico de droga no país? É ou não para levar a sério? Bem, se não é para levar a sério, está tudo bem. Então ele é acusado... Sabe o que é que as autoridades dizem sobre isso, não? Pois não. Sabe? Eu comecei com uma pergunta. Sim, mas sabe a resposta, Sim, então ou vai contestar a resposta? Não, eu comecei com uma pergunta. Sim. Eu comecei com uma pergunta. É para levar a sério ou não as denúncias feitas por Mangenas? Se não é para levar a sério, então o Mangenas o que fez foi difamação, calúnia e injúria. Simplesmente. E talvez roubo qualificado, de que é acusado agora, que terá roubado... É anterior. Esse é anterior, que terá roubado enxadas, cimento e isto. Portanto, uma pessoa que rouba enxada e cimento não se refugia em Moçambique e não faz as denúncias que fez nas redes sociais quando terá roubado enxada e cimento na casa de alguém. Sim. Não faz isso agora. Por isso é que eu pergunto, é ou não para levar a sério? Se nós tivéssemos no nosso país uma entidade independente que não fosse o SIC, qual é o país? Para fazer... Deixa-me só terminar. Não, para fazer a investigação... Deixa-me só um minuto, doutor Bali. Deixa o doutor Paquice terminar. Não, o meu pensamento não termina. Tá bem. Se nós tivéssemos uma polícia judiciária... Se nós tivéssemos uma polícia judiciária aqui no nosso país, a polícia judiciária faria a investigação. Se nós quiséssemos que este caso fosse efetivamente investigado como deve ser, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, fazia a investigação. Por uma razão simples. Não pode ser o próprio SIC a dizer que as denúncias feitas pelo Mangenas são falsas. Por quê? Porque o SIC é parte do problema, segundo o Mangenas. Na minha visão, se o SIC é parte do problema, não pode ser ele para dizer que não. É evidente. Agora, se nós tivéssemos um procurador a fazer a investigação das denúncias ditas pelo Mangenas, talvez eu, Paquice, acreditasse que aquilo que se disse na televisão, que as acusações que ele disse são falsas, fosse verdade. Mas por isso é que eu faço a pergunta, é para levar a sério ou não?
Se não é palavra a sério, então pronto, ficamos com os crimes que dizem que ele cometeu. Vamos, sim, pode dizer. Pode permitir 2 minutinhos que eu ia intervir o Paquis para fazer 2 coisas. Eu quero dizer, porque é muito importante quando isso se fala em televisão, isso se faz publicamente. Eu não vi nenhuma única prova, sobre o envolvimento de qualquer entidade, qualquer pessoa, publicada nas redes sociais. Eu não vi. E, portanto, Leda, se é para usar as redes sociais para fazer denúncias, coloca lá as provas. E eu quero saber se o Paquis viu alguma dessas provas. Primeiro, isso não, Paquis, agora vai também me permitir falar. Leda, vai me ajudar a falar que o Paquis não tem intervenção. Primeiro isso. Segundo, há um equívoco aqui. Em que país é que existe uma polícia de investigação independente? Quem está equivocado? O Paquis, independente de quê? Independente de quê? Quer dizer, nós só precisamos aqui ter anjos que vêm do céu para fazer investigação. Não. Nós temos as autoridades para fazer isso. Nós também não podemos ser dúbios. Ora, acreditamos que o SIC faz o seu trabalho e depois já não acreditamos. É muito simples. Se nós não temos provas, e porque se é no espaço das redes sociais, onde alguns têm domicílio... Anda a ler outras coisas, né? Não, eu estou... Anda a ler outras coisas. Não, é muito... Vê outras televisões. Não, é muito simples. É só para saber. Eu não tenho domicílio nas redes sociais e, portanto, eu acredito nas instituições. E as instituições são muito claras em relação a esse assunto. Existe uma alternativa. Se é pelas redes sociais, apresentem então as provas. Nas redes sociais também não estão lá. Depois... temos de ser claros, quer dizer, um dia vamos pedir um outro país para vir aqui com os cidadãos fazerem o trabalho que nós fazemos porque nós não acreditamos em nada. Peço desculpas. Podemos ter o SIC, e eu não estou a defender o SIC, mas enquanto nós não tivermos provas contrárias, não me parece idôneo lançar suspeições sobre alguém que fez um trabalho. Porque eu lanço suspeições e contradigo quando eu tenho provas contrárias e digo assim, meus senhores, vocês não fizeram bem o vosso trabalho porque as provas estão aqui e elas não existem. Mas é mesmo isso. Mas é rápido. Eu vou lhe fazer... É rápido, só um bocadinho. Mas viu as denúncias que o Mangenas fez nas redes sociais? Eu ouvi ela falar. Ouviu, né? Sim. Ouviu? Não vi provas. Mas ouviu as denúncias. Ouviu as denúncias. Ouviu provas. A consciência não lhe acusa que está a dizer o que não é verdade? Não, estou a perguntar. Viu provas. A consciência não lhe acusa? Viu provas. Porque Paquis, cada um nas redes sociais pode chegar e dizer o Paquis está envolvido nisso e naquilo. As provas devem ser apresentadas no tribunal. Por isso é que eu estou a dizer, se é para levar a sério, então que o tribunal funcione nesse sentido. Agora já está a dizer que é no tribunal. Primeiro já está a lançar suspeições sobre as entidades que devem fazer o trabalho e depois está a dizer que é lá nessas instituições onde vão ser levadas as provas. Ou é lá ou não é lá, Paquis. Não podemos lançar essa suspeição generalizada. Infundada, veja. Mesmo infundada. Certo é que aqui, Dr. Bali, nós precisamos seguir. O Governo garante-se que continua a trabalhar com as associações sindicais para juntos encontrarem um modelo que defina um novo salário mínimo nacional. A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social diz que o diálogo tem juntado as partes para uma solução definitiva. O Governo está a fazer a sua parte no que toca à resposta das suas reivindicações e, portanto, ainda não temos, apesar de ouvirmos também por alguma imprensa que as centrais sindicais continuam na sua marcha para o anúncio da greve geral, mas nós não podemos tomar já esse dado como uma afirmação conclusiva, porque aquilo que disse inicialmente, nós continuamos a conversar. E, portanto, é um percurso. Temos tido avanços e recuos. O Governo está, naquilo que são o princípio da sua sustentabilidade financeira, a apresentar os seus cenários relativamente aos pontos reivindicativos e achamos que, pautando-nos pelo princípio da boa-fé, que chegaremos a conclusões que sejam favoráveis às partes. Doutor Albino Paquis, há discussão à volta do valor para o novo salário mínimo nacional e uma discussão, sublinho, que tem sido acesa entre as forças sindicais e o MAPTES. É verdade, Leda.
Eu acompanhei aqui os vários economistas, desde o Sapateiro e outros que estiveram na terça-feira consigo aqui no debate. E, a verdade, um segundo, nós devemos recuar um pouco. Tipo, século XIX, século XX. Eu vou citar aqui duas encíclicas muito interessantes. A primeira é do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, 1891. Depois a outra, de Laborem Exercit, do Papa João Paulo II. E depois o Manifesto Comunista, de Marx e Engels, que fala sobre a questão do capitalismo, a questão do capital, que é muito interessante. A questão do salário é sempre debatida. Essencialmente, quando nos referimos à função pública, nós temos que ter em conta o seguinte critério. E eu ouvi o Stott a dizer uma coisa interessante, que o governo não quer subir o salário porque tem que aumentar a empregabilidade. É também uma forma. Mas eu fui buscar números, e fiz alguns númerozinhos lá em casa. E a grande verdade é que quando se pensa, e aqui o debate é do salário mínimo nacional, sim, o debate do salário mínimo nacional tem que ter em conta o critério da hora. Quanto é que o governo angolano paga por hora? Eu fiz aqui as contas. Se o governo angolano pagar 250 kwanzas por hora, vezes 8 horas, teremos 2.000 kwanzas por dia. E esse vai dar 44.000 kwanzas todos os meses. Se o governo pagar 500 kwanzas por hora, vezes 8, vai dar 4.000 por dia, vai dar por mês 88.000 kwanzas. Se pagar 1.000 kwanzas por hora, vezes 8, vai dar 8.000 kwanzas todos os dias, e por mês vai dar 176.000 kwanzas. O sindicato está a pedir 245. Sim. A ideia é: o que o nosso governo paga por hora? Essa pergunta está feita, certamente não está respondida. Tem que se discutir por aí, porque nós temos que saber, a pessoa que sai da sua casa para ir trabalhar no Estado tem que saber que eu por hora ganho X. E o governo tem que saber se 250 kwanzas, ou 500 kwanzas, ou 1.000 kwanzas são suficientes para a pessoa depois, no final do dia e no fim do mês, poder viver com aquele dinheiro. Então é aqui onde os economistas, os empresários, os filósofos e outros, os sociólogos fazem o seguinte debate. Qual é o princípio que nós devemos invocar aqui? Então invocamos o princípio categórico de Kant, o imperativo categórico de Kant. Comporta-te de tal maneira que o teu comportamento possa servir de regra universal. Quem é ministro, presidente da República, sindicalista, delegado, professor, empresário, tem que dizer: eu, que estou a dizer que não posso pagar 250.000, não posso pagar 100.000, eu viveria com 45.000 kwanzas por mês, viveria com 80.000 kwanzas por mês? Depende depois da resposta que cada um der. Eu, pelo menos, não consigo viver com 40.000 kwanzas por mês. Depende já da consciência. Então é aqui onde entra o elemento ético. Ou seja, quem está no governo, e com todo o respeito que nós temos pela doutora Teresa, tem que ela própria dizer: de facto, eu parece que não vivo com 44. Se eu não vivo com 44.000 kwanzas por mês, então tenho que dar um bocadinho mais. Tenho que ir buscar para dar mais. Para além do que Leda, nós temos muitos amigos que estão, de facto, neste debate do salário mínimo nacional. E peço desculpas o que vou dizer aqui. Não podia dizer em televisão. Parece ofensivo. Mas a grande verdade é que muitos dos nossos amigos têm cães. E eu conheço as suas casas. A ração do cão que compram passa de 50.000 kwanzas. Como é que o indivíduo consegue comprar para o seu cão uma ração que custa 80.000 kwanzas por mês e não consegue pagar às pessoas mais de 50.000? É o debate. E eu estou de acordo que se continua a debater. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo também. Existe o debate, mas existe também a preocupação de se conter uma greve geral na função pública. Ou de se evitar uma greve geral da função pública. Se for possível evitar essa greve, seria bom. Porque eu penso que é na verdade um direito, mas é um direito que, quando exercido, ele de facto traz problemas. Eu não sou contra a greve, mas eu sou muito a favor de um diálogo que leve a questão da greve para o último recurso mesmo. Mas, Leda, eu não quero falar desse assunto sem antes voltar para aquilo que o Paquice falou. Primeiro, o Paquice recorrentemente, e isso é só muito simples, diz aquilo que não se devia dizer em televisão, mas depois diz em televisão, o que significa que, em tese, ele diz mesmo aquilo que não se devia dizer em televisão. Ele diz em televisão. Depois, essa questão é também, ou seja, a discussão, eu acho que, eu não sei se os livros são diferentes, para que se de Marx e tal, do manifesto, porque há um elemento fundamental que você não fez referência, que é a produtividade.
Está a ver? Não, estamos Não, exatamente. Eu só falei a primeira vez. Pode falar a segunda, não sei se terá a segunda vez, mas vamos fazer o seguinte, porque já começou, e essa questão do cão, por exemplo, por exemplo, usar água quantidade de água para regar plantas, para ter jardim em casa, ou seja, estamos a falar de coisas que são significativas para algumas pessoas, mas que as outras pessoas não podem ter por causa da exiguidade de recursos. Mas nós não somos uma sociedade comunista, ela nunca existiu e, portanto, temos de respeitar. Nós não somos uma sociedade comunista. Nunca fomos comunistas? Não. Nós nunca fomos. Nós teremos tentado, no máximo, sermos socialistas. Aliás, isso você tem que voltar a ler, porque comunismo e socialismo são duas coisas diferentes. Até eu acredito que você tem muito conhecimento, portanto vai chegar. Eu vou à livraria, eu tenho que ir à livraria. Nós nunca fomos comunistas. Eu tenho que ir à livraria. Nós nunca chegamos a ser. Deixa-me terminar. Podemos nos ater ao tema, por favor. Sim, não, mas é mesmo esse o tema. Por quê? Porque a questão do salário mínimo volta para aquela questão que o Paqui não disse que devia dizer em televisão, que é: ninguém pode dar o que não tem. E aqui a coisa é simples. Os economistas deviam nos dizer, então, se temos produtividade suficiente, se temos arrecadação de receitas suficientes para pagarmos 250 mil kwanzas. Mas quais são os critérios? Um minuto, Dr. Bali. Os critérios para se achar o valor do salário mínimo, o valor para o salário mínimo nacional, tem a ver com poder de compra. Com o que é que se consegue comprar e o que é que garante, do ponto de vista da alimentação, para o mês com o valor atual do salário mínimo? Leda, essa é uma discussão interessante e eu só vou remeter àquilo que o Zapatero apresentou aqui no sábado, que eu acho que é uma discussão interessante. Eu entendo que o poder de compra perde-se por causa dessa questão, por exemplo, de nós somos o país importador e, portanto, temos as nossas despesas indexadas ao dólar, estamos a depender disso. Significa que quando nós temos uma desvalorização, há o tal poder de compra, e o Zapatero, no sábado, fez aqui aquilo que se chama reajuste. Ou seja, como é que se explica isso a quem tem fome, Dr. Bali? Não percebi. Como é que se explica isso a quem tem fome? Sim, não. E essa é a questão, é que alguém que tem fome é difícil explicar. Por isso é que, se nós olharmos para a sensibilidade daqueles que têm fome, e eu tenho estado a defender em todos os sítios que a fome, a miséria, não é uma questão que se explica à mesa, é uma questão que se acode. E, portanto, não é uma questão do salário mínimo nacional, até porque Leda sabe que nós temos um desemprego endêmico, há pessoas que não trabalham. Se nós falarmos do salário mínimo nacional, estamos a dizer que estamos a resolver problemas daqueles que trabalham. E aqueles que não trabalham, comem o quê? Vivem como? É pior ainda. E isso é a miséria. Então, o país tem de se concentrar também para minimizar a miséria. E em relação à miséria, Leda, não podemos ter outra conversa. É por isso que eu tenho estado a dizer, se nós temos que voltar para um assistencialismo, mesmo que seja momentâneo, precisamos fazer para salvar as pessoas. Mas depois, essa seria a solução? Não se gastaria mais agido? Temporariamente, porque alguém que tem fome, você precisa dar o pão antes de começar a conversar. Aliás, um país cristão como esse a própria Bíblia diz que primeiro tem de dar de comer à pessoa, para depois falar do Evangelho. Deixa-me terminar. Não, porque isso deixa-me terminar. Sim. Faz favor. Eu tenho dificuldades de olhar para a discussão do salário mínimo nacional sem olharmos para as receitas do país. E eu estou a dizer, eu não conheço porquê, porque não sendo economista, agradeceria que os economistas nos dissessem isso, mas eu tenho uma nota. Há um economista muito renomado, que eu não vou dizer o nome aqui, que terá dito que nós não conseguimos não temos uma economia que nos possibilite pagar um salário mínimo nacional acima de 100 mil kwanzas. O Zapatero, só para terminar, na questão do reajuste, o salário mínimo nacional para o reajuste até 2024 chegaria até 94 mil kwanzas. Então, se está em 71, está muito próximo de 94 mil kwanzas. Essa é a racionalidade. Agora, se vamos discutir emocionalmente o assunto, para falar daqueles que têm cães, para falar daqueles que têm fome, daqueles que não conseguem sair de casa, nós não vamos conseguir
ter uma discussão racional. Por quê? Porque perceberemos que, por exemplo, eu, Bali Xionga, que sou professor universitário, tenho um salário quantas vezes superior a uma senhora que é funcionária pública, tem um salário mínimo nacional. E talvez essa funcionária tenha um agregado maior que o meu. Está a ver? Se fizermos essa discussão, vamos ter problemas. Por quê? Porque há professores, por exemplo, que são solteiros. Pode discutir a questão da cesta básica com ele, mas há senhoras que trabalham lá como tem salário base 71 mil kwanzas, têm 12 filhos. Eu não estou a colocar a culpa em nenhum, mas como é que você faz uma discussão com realidades diferentes? Quando você discute, a nossa receita é X, eticamente vamos distribuir isso, eu estou mais de acordo. Não, aqui a questão do salário mínimo nacional é um debate essencialmente ético. E o Bali diz bem, o doutor Bali diz bem. Mas também há um adágio de facto em latim que vai dizer nem mudar por cor não nada, ninguém dá o que não tem. Mas a grande verdade é, o governo tem ou não tem dinheiro? Não, Paquice, não coloca as perguntas. Aliás, Paquice, não, mas eu vou responder, deixa-me responder. O senhor trouxe números. A minha expectativa era dizer assim, a nossa receita é X, o executivo está a gastar X, e devia distribuir X. E são números, está a ver? Porque está a colocar muitas questões. Não, mas a questão é, quando falamos do salário mínimo nacional, a base é esta, porque estamos a referir às pessoas menos favorecidas. Mas depois há o salário de qualidade. Não, eu falei da hora, mas depois há o salário de qualidade, em que efetivamente, quando você fala de um professor, aí já é salário de qualidade, o governo percebe na produtividade, naquilo que é mas é esse que tem o cão, sustenta o cão, está a ver? Mas depois daqui há um problema que é, por isso é que eu faço a pergunta, o governo tem ou não tem? Quando nós olhamos para os gastos feitos pelo governo, quando nós olhamos para aquilo que o governo gasta no exercício legislativo e nos 5, nós dizemos, mas afinal o governo tem ou não tem? Mas Paquice, estás a perceber, Bali? Doutor Bali, isto é muito importante. Paquice, no sentido de que se o governo dissesse assim, meus senhores, ao invés de nós termos, veja, que neste orçamento de 2024, estavam alocados para as viagens do pessoal do governo mais de 150 milhões de dólares. Milhões de dólares, Bali. Isto é possível, num país em crise. Foi revisto, mas é importante. Deixa-me terminar isso. É muito importante que se diga, quando o governo não tem dinheiro, quer dizer que estamos em crise, então parte do presidente da República dizer, meus senhores, eu tive que reduzir a minha frota porque nós não temos dinheiro. Mas isso já aconteceu, Paquice. É tão simples quanto isso. O governo não pode dizer que não tem dinheiro. Não, Paquice, e depois passeia-se na Rua Augusta. Paquice, calma. Não, Paquice, calma. Não faça isso. Ou seja, nós estamos com problemas financeiros e, portanto, os deputados começam a andar a pé, porque todo mundo tem dificuldades, é isso que você está a dizer, ninguém mais viaja, ou seja, não há atividade legislativa, é o que você está a transparecer. Eu não estou a dizer isso. Deixa-me terminar. Mas acha racional que os deputados tenham recebido carros há 6 meses, depois voltam a receber novamente carros de luz? Acha isso normal? Escuta, eu não acho normal, doutor Bali. Eu posso compreender. Num país como o nosso, meu amigo. Se não me deixar falar, e é essa a estratégia, tem de me deixar falar, calme-se. Pode falar, a questão é muito simples. Eu estou a dizer, nós temos que ter, primeiro, o que disse, o Executivo já fez reduções, e você as conhece, porque até foram, fazem parte de um decreto. O próprio Legislativo também, ok? Podemos fazer discussões em relação aos carros, mas eu a última vez dei-lhe um exemplo que vou voltar a dar. Eu não te pedi este exemplo. Não, deixa-me terminar. Eu só disse, não é curial que seja assim. Deixa-me terminar. Termine, doutor Bali, por favor, tem que segurar o Paquice para ver se eu termino, porque senão a gente não acaba. É assim. Vamos então pegar, sabe quantas pessoas têm direito ao salário mínimo nacional na função pública? É quase 50%. Sabe quantos funcionários na função pública? Significa que mesmo que você tentasse tirar todas as benesses dos deputados e distribuir, provavelmente você pagava só um ano e depois você não tem mais. Por quê? Porque as benesses dos deputados em relação aos cargos, e eu não estou a defendê-los, é para o mandato. Então, se nós não tivermos uma base racional, nós vamos fazer essa discussão que é populista, Paquice. Uma coisa é, as pessoas estão com fome, mas quando alguém está com fome, vai acudir à fome. Mas seja racional na apresentação da explicação. Por quê? Diga assim, esse debate, e voltamos para essa questão, porque coloca essa questão do sindicato. Eu não ouvi até hoje, Leda, e eu gostava muito de ouvir
Os sindicalistas, eu não estou contra os sindicalistas, mas eu não conheço a base, tanto da ministra como dos sindicalistas. Era dizer assim, nós estamos a reclamar esse salário mínimo porque, de um lado, as necessidades da cesta básica são essas, Os critérios são esses. mas o dinheiro pode ser tirado aqui porque Angola ganha e produz X. Leda, enquanto nós não formos capazes de trazer publicamente estes números, que a minha expectativa era que o Paquis Mas trouxesse. isso cabe aos sindicalistas, Dr. Bali? Não, porque os sindicalistas podem pedir assessoria. Mas ele se pode não só cabe... reivindicar. Tá bem. Se Quem não tem ca... que se tá bem. justificar... Se não cabe aos sindicalistas, pelo menos cabe àquele que paga para dizer assim. Porque nós em casa, aos nossos filhos, quando nos pedem alguma coisa, o pai diz assim, filho, o pai não pode comprar isso, porque o pai só ganha Mas o pai tem que ser transparente. O pai tem que ser transparente. Porque o pai que diz em casa que não tem dinheiro, mas passa a vida nos bares, no restaurante, a beber com os amigos, a pagar os amigos, esse pai não é sério. Não é disso que estamos Como a falar. cantou Ari. Não é disso que estamos a falar, porque não estou a ver deputados que passam os dias nos bares. Mas nós não estamos a falar apenas dos deputados. Mas eu estou a falar, também, doutor, claramente, mas são alguns dos visados, os mas não deputados são os únicos do que se Executivo. beneficiam a nível do Executivo. E depois, Leda, temos também pessoas que têm atividade privada, temos pessoas que têm dinheiro próprio, ou seja, eu sou sempre contra aquela ideia de entrarmos numa discussão do espaço público e depois irmos rematando para pessoas que têm posses. Não, nós temos que nos concentrar naquilo que o país recebe, aquilo que é possível fazer, e depois transparentemente colocar à mesa. O debate fica limpo. Fica mesmo limpo. Doutor Paquis, quer acrescentar alguma coisa em relação a esta matéria? Eu tenho entendido o seguinte. Eu penso que o país é o mesmo. Não é? O país é o mesmo. E o Bali está de acordo com a maior parte das coisas que eu digo. E os nossos espectadores também. O país é o mesmo. Nós não podemos, as pessoas serem tratadas de uma maneira do mesmo país por aqueles que ocupam o poder, quando efetivamente alguns parecem filhos e outros parecem enteados. Peço imensas desculpas, eu não me conformo com a maneira como o nosso executivo age, porque o executivo de facto diz que não tem dinheiro, e não tem mesmo, e diz que não tem. Mas assim você é contraditório, então não tem calma. Mesmo, e você reconhece que não tem mesmo. Ai, diz que não tem mesmo. Diz que não tem mesmo, tem mas depois fazemos grandes viagens. Diga aqui agora, tem ou não tem? O Bali não veio no estrangeiro e eu vou lhe dizer porquê. Eu tenho tido vergonha. Eu tenho sentido, eu vou te fechar com isso para passar a palavra a ler. Não vai fechar, eu estou a perguntar ao Paquis se o executivo tem dinheiro. Mostra então os números. Eu tenho sentido vergonha. Paquis, não faça isso. Deixa-me só acabar de dizer. Eu tenho sentido vergonha. Sim, mas você não pode misturar os seus sentimentos. Doutor Bali, não, peço desculpa. Não, doutor Bali, quem pede desculpa sou eu. Um minuto para deixar o doutor, por favor. Deixe o doutor Paquis concluir. Eu tenho sentido vergonha. Por que quando os meus amigos nos Estados Unidos, na França e na Europa dizem, mas Paquis, se vocês dizem que estão num país em crise e as vossas comissões estão aqui, fazem as compras nas maiores lojas aqui do país, na Louis Vuitton, na Gucci, mas vocês estão em crise ou não estão? Eu tenho sentido vergonha. Não é isso que já foi discutido e foi cortado. Não é isso que foi cortado. Isto é irresponsabilidade. Eu não me conformo com isso. Cortado. Leda, deixa-me só tirar 2 minutos. Não, dou-lhe 1 minuto. Nós já sabemos que temos um país que durante muito tempo esbanjamos dinheiro, já sabemos isso. Mas já não esbanjamos hoje? Eu penso que isso foi reduzido. Há esses sinais muito claros. Aliás, Leda, também estávamos aqui a semana passada a dizer que estamos com dificuldades de viajar. Estamos com dificuldades até de cuidar dos nossos próprios filhos. Ou seja, até coisas sérias, mais importantes, que não é ir à Gucci comprar. Mas quem está com essas dificuldades, quase Dr. todos nós, aliás. Cidadão comum. Não, Leda. Eu, aliás, ouvi nas redes sociais até... Já disse, agora as redes sociais valem. Leda, Dr. Bali. Nós precisamos... Foi o doutor que disse mas eu não que terminei. Não são fiéis. Não, eu não terminei. Então conclua. Não terminei. Termine, por favor. Essa rede social de que eu estou a falar é publicação de alguém muito sério que disse que recorreu ao mercado informal para tratar de questões financeiras para o estrangeiro relacionadas à saúde. Não estou a falar de denúncia nas redes sociais, estou a falar de uma publicação sobre um assunto. Então, se até essas pessoas têm essas dificuldades, significa que muitos de nós estão no aperto. Então, precisamos fazer uma separação entre aquilo que é passado e aquilo que é presente. Eu estou satisfeito com a situação que o país tem? Claro que não, mas eu prefiro sempre um diálogo baseado nos números. E o problema é que, até agora, eu não tenho nenhum número que diz o governo tem isso e é capaz de dar isso. Não tenho, Leda.
Vamos olhar para outra matéria. A maioria parlamentar aprovou na generalidade a proposta de lei sobre a nova divisão político-administrativa do país. O documento, que segue agora para discussão na especialidade, visa promover o desenvolvimento equilibrado do território e aproximar os serviços públicos dos cidadãos. O diploma foi aprovado com 101 votos a favor, 79 contra e 2 abstenções. Durante 2 dias de debates, a oposição voltou a reafirmar que a resolução dos problemas da população não passa pela divisão político-administrativa, porém com a realização das autarquias locais. Apelei para que voltássemos à necessidade de, entre nós, discutirmos a necessidade de se viabilizar um modelo que é alternativa ao que tem estado vigente, que são as autarquias, descentralização do poder. O MPLA, que votou a favor do diploma, é de opinião que a criação de mais municípios vai permitir ao país ganhar proximidade na resolução dos problemas dos cidadãos e reforçar as competências dos entes administrativos. Eu quero dizer que o presidente e o seu executivo são mesmo sérios. São tão sérios que tudo o que é feito com e por iniciativa do presidente da República é feito para os angolanos e com os angolanos. Ponto final. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República reafirma que o diploma vai produzir resultados para a vida das pessoas. Dizer que houve essa divisão e não produziu nenhum resultado para a vida das pessoas não nos parece a visão mais correta. Dr. Paquice, vai discutir-se agora na especialidade a divisão político-administrativa do país. A grande referência que se quer que os cidadãos tenham em relação a esta matéria é que os serviços estarão mais próximos, naquelas localidades, sobretudo, em que é mais difícil aceder-se aos serviços do Estado. A ideia sobre a divisão político-administrativa de qualquer país tem a ver, primeiro, com a densidade populacional das localidades, em primeiro lugar. Tem-se em conta a questão da densidade, quantas pessoas é que estão ali para que seja uma comuna, um município ou uma província. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, está relacionado também à distância. E eu terei compreendido que há necessidade simultânea, mas aqui a necessidade é simultânea, Leda, para depois não dizermos que está-se a apoiar este ou aquele A ou B. A verdade é que há uma necessidade simultânea de dividir o país do ponto de vista político-administrativo, essa é uma necessidade, e eu tenho que repetir aqui aquilo que disse já há coisa de semanas, quando tinha sido convidado para o Café Cipra, porque ouvimos o ministro, mas o governador do Kwanza Sul, do Mochico e, de facto, do Quando Cubango. Há esta necessidade porque as localidades estão muito distantes, nós ainda não conseguimos colocar as estradas em todo o local, portanto, é preciso dividir. Isso é interessante, mas, por outro lado, há também uma necessidade simultânea das autarquias locais. O que tem provocado hoje um grande celeuma na sociedade é que fica-se com a sensação, que pode ser apenas sensação, que o governo está mais preocupado com a divisão político-administrativa e não com as autarquias. E como o desenvolvimento das localidades está diretamente ligado à descentralização, ou seja, à desconcentração, e as autarquias locais, então as pessoas estão a dizer, camarada governo, então o que é que o senhor prefere? Né? Deixa-me acabar de falar. Camarada governo, o que é que o senhor prefere? Vai dividir o país ou vai realizar as autarquias? Por uma outra questão que nós conversamos há pouco. Há dinheiro ou não para isto? Porque para se dividir politicamente e administrativamente o país é preciso dinheiro. Onde é que vai sair o dinheiro? Mas o presidente já respondeu no dia 7 de março, penso que foi no dia 7 quando esteve no Camama, disse, meus senhores, por agora não interessa a questão do dinheiro, vamos arranjar dinheiro para dividir, porque precisamos de dividir. Eu tenho entendido que a conversa tinha que ser simultânea. Vamos dividir e ao mesmo tempo vamos implementar as autarquias. Por quê? Serão mais 2 províncias e serão mais 10 deputados para a Assembleia Nacional. Bem, haverá condições para isso? Deixa uma pergunta, Leta. Dr. Bali, quero ouvi-lo também em relação a esta matéria que estamos agora a abordar. A oposição, por exemplo, diz que a resolução dos problemas do país não passa pela divisão político-administrativa. Não, Leda, temos que ser mais concretos. A oposição simplesmente não aceita. Okay? Não aceita. Aliás, votou contra.
Votou contra essa situação e, portanto, nem é aqui essa conversa do Paquis ter um diálogo simultâneo. Não, a oposição nem quer diálogo simultâneo. A oposição quer uma coisa e não quer outra. E esse é o problema que nós temos lá na Assembleia. Esse é o problema que nós temos. Para mim é muito simples. Aliás, os próprios promotores da divisão político-administrativa. Primeiro falou o ministro do Território, ministro Dionísio. Depois falou o chefe da Casa Civil, que é o ministro de Estado, também falou na Assembleia Nacional. E foram muito claros todos eles. Uma não condiciona a outra. Uma complementa a outra. E, portanto, Leda, do ponto de vista da divisão político-administrativa, e eu e o Paquis já estamos de acordo em relação a isso, e, portanto, não há aqui uma discussão. Os critérios, para quem lê a notícia, critérios geográficos e demográficos para a divisão. Também já estamos de acordo que tem de dividir. Eu até acho que tem que continuar a dividir mais. Tem que dividir mais. Agora, não se pode condicionar essa atividade com a outra, que é uma promessa eleitoral, e eu continuo a dizer, é uma promessa eleitoral, e esse mandato termina em 2027. O que eu não percebo, o que eu não consigo perceber é, e aqui tem aquela questão da agressividade sociológica de determinadas minorias, que é atacar para se tornar visto. É muito simples. Dizer assim, ok, quer discutir a divisão político-administrativa, estamos de acordo, discutimos isso. Arrumado isso, vamos discutir as eleições, porque depois faz transparecer que o executivo... As autarquias. Porque depois faz transparecer que o governo, o executivo, porque tem legitimidade para governar e ele que gera o território, tem de depender daquilo que uma parte da oposição quer. Não pode ser assim. O país não pode ser discutido dessa forma. Bem, vamos agora começar a discutir o tempo. O seu 1 minuto, Dr. Bali. Leda, o meu 1 minuto vou dividi-lo em 2. Primeiro, nós estamos em março e parabenizar a si como mulher profissional e depois todas as outras mulheres, mas aqui realçar uma mulher que é a mãe do Caleb. Leda, o Caleb foi assassinado de forma injusta, impiedosa. E isso mostra a perda do amor ao próximo que nós temos. Mas essa questão está muito ligada às pessoas pensarem que as autoridades não podem tomar conta. Quem faz justiça é o Estado por via das entidades próprias. Não se faz justiça por mãos próprias. E o Caleb, um jovem cristão, um jovem religioso, fazendo o seu trabalho honestamente, aliás, foi cobrar uma dívida. E por conta disso a pessoa não teve responsabilidade e foi assassinado. Lhe dá gatuno e as pessoas chegaram e lincharam e mataram Caleb. Mas a mãe e os familiares do Caleb tiveram uma atitude, por isso é que eu realço essa senhora no mês de março, porque o que é que ela fez? Ela foi orar para a família das pessoas que mataram o Caleb. Eu penso que isso é fundamental, Leda. O que é que nós temos de lição? Nós temos que amar o próximo. E nós temos que respeitar mesmo as instituições. Quando temos problemas, é levar as instituições. Eu penso que termino, queria passar os 30 segundos, mas eu quero dedicar isso e não quero dizer mais nada. Obrigada. Dr. Albino Paquis, o seu minuto. O meu minuto, a primeira parte vai para a nota dos bispos da Igreja Católica, lidas na pessoa do Dom Mbamba, que no seu ponto 5 falam sobre aspectos muito importantes, que é preciso nós esquecermos, ou seja, valorizarmos mais o país do que a militância, e é preciso, de alguma forma, nos agarrarmos aos pressupostos éticos. Porque diz o arcebispo, portanto, que a falta de ética está a levar de rastro as instituições do Estado e o país na sua generalidade, que se liga muito àquilo que de facto disse aqui o Dr. Bali, relativamente à questão, portanto, desse assassinato do jovem. Sendo nós um país cristão, temos que abraçar, de facto, portanto, mais a ética e a moral. E, portanto, essa nota dos bispos é importante. Trago 2 livros, primeiro é de João Pascoal, Dr. João Pascoal, que é As Razões do Velho,
Lições de Sabedoria, As Razões do Velho. Esse livro é muito interessante. Tem aí lições, provérbios. Nós estamos em África. Os provérbios são pequeninos, alguns em quimbundo, depois explicados em português, mas uma coisa muito interessante. Dr. João Pascoal está de parabéns por esta obra. Depois a outra, estivemos aqui a discutir questões da economia, Jacques Gouverneur, que é Compreender a Economia. É um livro muito interessante este, para as questões econômicas. Não sei se vou oferecer ao Dr. Bali, mas vou lhe aconselhar, de facto, que compre um também, que é muito para compreender a economia. Muito obrigado.